Fala, maninho, fala, maninha, fala Cast no ar. E hoje, para a gente bater esse super papo, tá o pessoal aqui da 2Pi. Consegui fazer com que eles parassem um pouco para estar sentado aqui na mesa para a gente falar sobre empreendedorismo, tecnologia, enfim, muita coisa. E eu, claro, vou pedir para que eles comecem se apresentando. Eu vou pedir aqui para começar pelo Paulo, depois o Patrick, e a gente finaliza com o meu patrão, o Igor Amorim, o homem da esfirra do Fala Cast. Vai lá, Paulo. Olá pessoal, boa noite. Sou o Paulo, sou formado em sistema de informação, atuo lá na UFAC, né? E também a gente montou essa empresa aqui, eu me julgo um pouco de empresário. E vamos aí conversar, se a gente não conseguir parar de rir aqui, né? Mas vai dar certo, vai dar certo. Vai lá, Patrick. O meu nome é Patrick, sou sócio e amigo do Igor e do Paulo. Na verdade, essa empresa aqui nasceu de uma reunião de amigos, mas a gente vai contar melhor aí ao decorrer da entrevista aí, a gente vai dizer melhor aí como é que tudo aconteceu. Fala, Igor. Na verdade, nasceu num monte De tragédia. de tragédias, né? Mas, bom, gente, meu nome é Igor, né? E sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Processual e hoje temos uma empresa de marketing. A área de Direito sumiu da minha vida e hoje a gente criou essa empresa junto, né? Eu, Paulo e o Patrick, como o Patrick falou, numa reunião de amigos. E, graças a Deus, a empresa tem crescido, está se tornando destaque aí em todo o estado, né? Isso é uma coisa que eu até pedi para que a gente não conversasse antes para poder entender. Mas o Patrick já deu uma adiantada, tu falou outro pedaço. Mas efetivamente, como é que vocês primeiro se conheceram? Vocês se conhecem da onde? Como foi que se conheceram para que a empresa depois nascesse? A gente se conhece desde o tempo da Batista do Bosque, né? Eu sou da Batista do Bosque desde que eu nasci. O Igor e o Patrick vieram por volta, acho que de 2009, 2010, né? A gente era da mesma cela, da mesma geração. E o Igor sempre fazia os vídeos da rede de jovens, né? Fazia não, né? Fazia uns vídeos da célula, na verdade, né? Eram os vídeos da célula, que era Eu Escolhi Você, né? Um abraço aí, se você já participou dessa célula, deixa aí seu comentário. Algumas pessoas... Brincadeira! Todos podem vir ao reino do Senhor. Enfim, brincadeiras à parte, né? Então, a gente fazia os vídeos da célula e um dia foi convidado a fazer, o Igor foi convidado a fazer alguns vídeos para a Rede Jovens. E eu fazia site, né? Eu fiz o site da Rede Jovens, não foi? Foi quando eu conheci o Igor, que foi quando a gente se aproximou mais para a gente lançar o site da Rede Jovens. E o Patrick era co-líder, né, na cela, era o Timóteo da cela do Igor, e a gente se conheceu. E anos depois, né, isso foi em 2011, anos depois, que a gente montou a empresa lá, né, em setembro de 2016. Alguma complementação? O Paulo falou tudo com precisão. Não, ele tá falando certinho aí, mas como o Paulo falou, né, a gente começou na igreja com os videozinhos e tudo, aquelas coisas pequenas. E acho que uma câmera minha que até o Paulo quebrou, né? E aí a gente começou a trabalhar com isso aí. Teve um dia que o Patrick chegou, né, conversou comigo e com o Paulo, acho que foi aqui em casa, não foi? A gente sentou e disse assim, rapaz, cara, a gente tem que montar alguma coisa pra gente ganhar dinheiro nessa área aí, porque... E eu confesso que eu disse, rapaz, cara, eu não queria pela seguinte situação. Quando tu vai fazer o vídeo, quando tu vai criar um vídeo, aí eu era meio... Na época eu tinha problema com dizer assim, não, esse vídeo não tá do meu gosto. E aí eu tinha aquele negócio de dizer que o vídeo era do meu gosto. Eu disse, Patrick, não vai dar certo, cara. Não sei, a gente não vai conseguir, né, tudo mais, tal. E aí um certo dia a gente foi para uma reunião lá na casa do Patrick, na sala lá, eu, Paulo e o Patrick. E a gente sentou, tinha outras pessoas, né? E a gente sentou lá e a gente bateu um papo. E a gente decidiu abrir a empresa, né, CNPJ, para poder começar com fotos e algum tipo de filmagem, né? Na época, eu acho que eu tinha feito alguns vídeos só pro... A gente tinha começado a fazer alguns vídeos para uma eleição de um candidato a deputado na época.
Mas é uma coisinha pequenininha, era tipo um vídeo de abertura do evento do cara. E aí a gente sentou, e aí conversamos, e aí decidimos dar o pontapé inicial, que era abrir o CNPJ, e aí lá em casa eu tinha um quarto lá que tinha uma porta para fora, parecia um escritório, vocês vão montar lá. E a gente começou lá. Sentou eu, o Paulo e o Patrick com um computador, um Mac Mini e uma câmera. Só. Uma Nikon D3200. Isso. E aí a gente foi pra dizer popular mesmo, pra tora, né? Pra frente e tentar ver se dava certo. Confesso que a gente dava uns pezinhos pra trás. Eu dava um pé pra trás e dizia assim, rapaz, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E logo em seguida começou a aparecer. Ele não apareceu tanto na área do audiovisual, mas apareceu mais na área de criação de site, não foi? Isso, E aplicativo. O início mesmo, realmente, da 2P, ela foi em cima dessa área. Então, as pessoas procuraram para fazer, por exemplo, a Igreja Batista do Bosque, logo em seguida procurou para fazer o site, não foi? O site é o aplicativo da Igreja Batista do Bosque. E aí, começou a abrir, né? Começou, nossa, o negócio vai fluir, o negócio vai dar certo e tudo mais e tal. E aí, fomos convidados para fazer os vídeos da Igreja Batista do Bosque. Os vídeos. E aí, a gente foi devagarzinho ali, né? Pezinho. A gente pegou os da campanha acho que foi para reformar a catedral, né, assim, para avançar na construção. E foi bem diferente assim do que geralmente era feito, né? Aí a gente adquiriu o drone, a gente foi adquirindo outras câmeras. Então foi bem diferente aqui do que as igrejas faziam, né? Então foi um diferencial nosso na época. E aí logo as outras igrejas começaram meio que a copiar. E vocês abriram a 2P em que ano? 2016. 2016. É. Ou seja, se conheceram em 2010, Isso. se juntaram ao longo do tempo e em 2016 efetivaram o CNPJ. É, que o Igor trabalhou no governo, né, muito tempo. O Patrick é milionário desde o berço, né? Então eles. Quem dera, Na verdade, eu conheço o Patrick há muito tempo atrás, pô, São José. Eu conheço o Igor porque eu vi o Zezinho Kennedy, né, fazendo aquelas festas lá no Mamão Café, e ele era o DJ de lá. E ele disse que tem 41 anos aí, mas aí tem pra mais de 50 aí, tá? É, porque das duas Ele é um ano só mais novo do que eu. Ou o Igor, ele quebra a barreira do espaço-tempo, porque assim, para entrar no Mamão Café tem que ter 18. E nos cálculos, uma vez que o Patrick fez, ele tinha que ter 14 para ser DJ. Então não bate. Então é pelo menos mais 4. Negativo. Meu apelido era até DJ Caçulinha, era novinho. Agora, o engraçado, né, da questão da empresa é que realmente foi uma questão de amizade, de confiança, que a gente começou a caminhar para esse lado. Porque o Igor fazia os vídeos muito bem da nossa célula e depois começou a fazer da rede de jovens e os vídeos começaram a se destacar no meio da igreja, né? E aí foi quando nós tivemos a ideia efetivamente de nos juntarmos e começarmos a fazer algo um pouquinho melhor. E aí foi quando a própria igreja, os pastores começaram a ver um diferencial nisso. E aí foi quando efetivamente eu digo que nasceu a 2P. Não juridicamente, mas de fato a 2P nasceu nessa época. Foi quando nós começamos a fazer uns trabalhos para a Batista do Bosque. Alguns pastores começaram a ver também que o trabalho estava sendo bem desenvolvido e começaram a convidar para fazer trabalhos também. E aqui, né, a gente gostaria de abrir um espaço até para agradecer o pastor Agostinho, a pastora Valéria, que foram que confiaram primeiramente no trabalho da 2P e que, inclusive, hoje nós estamos até hoje lá. E a gente gostaria aqui de mandar um abraço para eles pela confiança, por abrir as portas para nós iniciarmos esse trabalho. E é uma coisa legal, porque, querendo ou não, nós somos evangélicos e uma igreja abriu a porta para que uma empresa nascesse. E isso daí é muito legal. E até hoje a gente prisma essa situação de pedir para que Deus traga pessoas envolvidas no reino para vir para a empresa. Porque se você vê o tempo de empresa que a gente tem, mas se você perguntar se eu e Igor Paulo alguma vez brigamos por conta de alguma coisa da empresa, até hoje nunca. Nunca. Acho que a gente sempre, a nossa amizade sempre falou mais alto, a nossa relação
cristã também falou muito, muito alto, e é um diferencial na nossa empresa, porque eu conheço vários amigos empresários e a gente vê que sociedade é difícil de dar certo. E ainda mais em 3, mas graças a Deus aí a nossa sociedade até hoje tem fluído, tem sido bênção nas nossas vidas, e eu creio aí que Deus ainda vai cumprir muitas promessas que foram liberadas na nossa trajetória. E o engraçado é que muitas pessoas disseram que ia dar errado. Muitas pessoas disseram que ia dar errado. Pessoas botaram para a gente parar mesmo. E eu digo assim, não é pessoas de longe não, pessoas de perto mesmo. Mas a gente sempre acreditou naquilo que Deus entregou nas nossas mãos e nas palavras que foram liberadas por pessoas de Deus para essa empresa. E hoje nós estamos aqui, graças a Deus, aqui participando desse podcast aqui e comemorando a abertura desse novo espaço aqui. Isso é importante lembrar, né? Que eu acho que esse é um retrospecto que vocês também deviam falar e ter isso em mente o tempo inteiro, de como você disse, de um quartinho que tinha um Mac Mini. um Mac Mini e uma câmera que o Paulo quebrou depois, né? A câmera é a Não, da... quebrou não. Aí isso aí é Era outra câmera. Depois eu vou soltando aqui aos poucos aqui, né? Mas hoje vocês... Outra câmera que eu quebrei. É um lado dele que tu vai conhecer ao longo da... A Porque hoje câmera vocês que eu estão aqui quebrei era uma Fujitsu. Nem existe mais. A D3200 é a câmera da Betânia, ela vive ainda. Porque se a gente for fazer esse comparativo, né, Igor, vocês saíram de um quartinho que tinha o quê? 3x2, 3x3 ali, 2x2, sei lá. Acho que é por aí. Sim. E era dividido com Era pequeno, ainda vou te falar E era assim. dividido com o escritório do Patrick. Então. Dividido. E é assim, ó. Ele funcionava até como estúdio pra gente gravar com tela verde e tudo mais. É isso aí, não me pergunte como a gente fazia, mas dava um jeito. A magia da E edição. hoje é porque a gente não consegue mostrar aqui num look, né? Mas vocês estão num espaço novo, um ambiente agora só para gravação. Saíram de um espaço que já tinha havido uma segunda ampliação e estão no terceiro momento do estúdio, não é isso? Isso mesmo. Na verdade, só ressaltar uma coisa que o Patrick falou aqui, que é interessante, que quando o Patrick falou que a igreja abriu as portas, é interessante falar que a gente era muito criticado, porque senão tinha muita empresa de mídia aqui, né? Não existia muita empresa, existia uma ou duas, né? E já eram gigantescas. A gente estava começando com uma coisinha pequena. E aí o que acontece? A gente estava começando a investir dentro da igreja. Quando a gente não tinha clientela fora. A gente trabalhava praticamente para a igreja. Então a gente começou a investir. Então, a gente comprou, na época, eu acho que quase ninguém tinha drone. Tinha uma pessoa, 2 pessoas com drone. A gente comprou um drone. Mas o drone que a gente comprou era para atender a igreja. Entendeu? Então sempre teve essa situação no nosso coração de que a gente tinha que dar o melhor para aqueles que contratavam a gente, não era, Patrick? Eu lembro que a IBB, como deu assim, abriu as portas, né, para a gente poder começar. Eu lembro que a gente investiu do melhor, cara. Um microfonezinho, que a gente não tinha microfone, então a gente ia pesquisando. E o interessante é que o Paulo vai lembrar disso aqui. Como é que a gente fazia? A gente abriu o Mercado Livre, aí botava lá favoritar, e dizia assim, botava um monte de coisa, câmera, tal, microfone, drone e tal, e favoritava. E incrível, como é incrível que as coisas aconteciam, pô. Aqueles favoritos, eles saíam de lá do computador pra gente, como real mesmo, a gente conseguia comprar. E aí eu acredito muito que Deus ele tem abençoado essa empresa desde o início, desde o pontapé inicial com a gente. E uma coisa que é interessante, se tu perguntar assim para nós, André, o Eric, vocês tinham dinheiro para iniciar essa empresa? Não. Vocês tinham dinheiro para poder investir para as pessoas que estavam contratando a gente? Não. Eu acho que tudo que aconteceu nas nossas vidas foi providência de Deus mesmo aqui nesse estúdio, porque eu acho que nós passamos uns 3 anos, né, Paulo? 3 anos sem mexer no dinheiro da empresa. A gente tirava Tudo no que final do ano um presentinho assim pra gente, mas tirar Prolabore, né? A gente só veio tirar... A gente não recebia. A gente não Passou recebia. anos e anos mesmo. Só, Foi de 3, quase 4, né? só investindo em equipamento. A Não gente sei tirar nada. comprava equipamento. Aí isso aí vem aquele fato do que o Patrick falou aqui no início, aqui, que muita gente criticava. A gente próximo de mim dizia assim, cara, por que tu continua? Né? Por que tu continua aí, cara? Por que tu tá aí, pô, tu não recebe nada, pô. Tu só sacrifica, tu só faz isso aqui. Porque queira ou não,
a gente tinha nossos trabalhos fora, né? E trabalhava e tinha a empresa também para administrar. Então, eu e o Paulo, a gente estava muito assim, 3 horas da manhã, né? Lá no escritório. Até que ele... E eu morava no universitário. morava no universitário. Então, 3 horas da manhã tava lá. Então, assim, tinha muita gente que olhava para mim, assim, falava para mim, né? Disse, cara, por que tu continua? Pô, tu larga isso aí, pô, isso aí não te dá nada, não. Mas aí é a questão da persistência, né? Aquela questão de você persistir no teu sonho. Então, assim, essa empresa sempre foi para mim, foi sempre um sonho. Sempre foi um sonho. Sempre foi um desejo no meu coração que ela desse certo. Que ela funcionasse, que ela crescesse, que ela se tornasse uma marca, uma referência. E graças a Deus, né? A gente vai chegar até a conversa de como a gente está aqui hoje, mas graças a Deus tem sido uma referência. E uma coisa interessante é que se você perguntar como é que eu caí nessa empresa, foi de paraquedas, porque nenhum projeto na minha vida era relacionado à mídia, não. Eu sempre prismei a minha carreira na advocacia, sempre tentei buscar o melhor, mas é aquilo que eu falo, quando a gente conhece pessoas que criam um vínculo não só de amizade, mas de irmandade mesmo, que você considera como irmão, é uma coisa totalmente diferente, porque na verdade eu busquei investir no sonho do Igor. Se eu te falar aqui que essa empresa é relacionada a um sonho meu, eu estou mentindo. Porque ele era um cara apaixonado pela mídia. Ele era um cara que gostava de fazer vídeo, gostava de fazer edição, gostava de fazer isso e aquilo. E aí foi quando a gente decidiu investir nesse sonho. E o Paulo também mexendo com o negócio da programação, com muita coisa boa também. Eu digo, hoje o Paulo era para ser um dos caras mais ricos aqui de Rio Branco. Mas, né, meu amigo? Esse peso pesado, esse cara, né, que é magrinho, né? Ele... É porque eu trabalhei no IFAC, e quando eu voltei morei um tempo no Canadá, quando eu voltei, eu era o único cara certificado para trabalhar com Moodle, que é um ambiente virtual de aprendizagem. E até hoje, essa minha titulação assim, é o que faz eu trabalhar, por exemplo, no Web Academy, porque essa experiência, né, de trabalhar com programas educacionais para capacitação de profissionais de graduação é que é o meu diferencial. Assim, né? E como é que hoje... Quando eu voltei de cena, eu voltei certificado em pesca. Sou pequinista. O Igor, ele é perito, gente, em hipopótamos. E vocês É um hoje... respaldo E hoje, do como é que cabeça. vocês olham exatamente cada um desse perfil, né? O cara que foi pro Canadá, o cara que veio de Sena, o cara que tá de Rio Branco. Vocês se juntarem a esses perfis, e óbvio, tirando a brincadeira, mas tem os perfis também profissionais aí por trás de cada um de vocês. Como é que vocês conseguiram olhar para isso e fazer isso casar e dar certo? O Patrick, ele é o cara mais sério. Entendeu? Então ele é o que briga comigo com o Paulo. Aí ficou esse tipo assim, né? O cara é o do direito, né? Então, assim, é o cara que bota, como é que se diz? A rédea mesmo. É o que puxa. Porque se deixar só assim na minha mão e na mão do Paulo. O Igor é emocionado. A gente é emocionado. Não, a gente não. A gente abre o Google e já emocionado. vê ali no mercado. O negócio é o Mercado Livre. Viu no Mercado Livre? Nossa, Paulo, tá baratão, cara. Um Olha, exemplo R$1.000. disso daí que corrobora para derrubar esse argumento é que o Igor queria comprar um computador de 25 mil, Quê? que é um Mac Studio. E eu montei um Hackintosh, não é crime, com R$4.000. E o engraçado é que esse menino foi criado com o vô. Não sei se tu sabe, né? Que ele foi Literalmente. criado com o vô, né? Então, tudo que a gente conseguia conquistar com o nosso esforço, ele nem dormia quando estava perto de chegar. Quando a gente comprou o primeiro drone, que o drone chegou, meu Deus, esse menino acho que nem dormiu, de tão emocionado que ele ficou, que parecia que estava ganhando o melhor presente da vida dele. Então, isso daí é muito gratificante, porque Foi feito assim, agora, eu só como... Isso é muito gratificante porque a gente vê muitas pessoas querendo realizar seus sonhos, querendo realizar seus projetos, ou seja, a individualidade, né? Mas eu acho que aqui na empresa a gente tem isso, que a gente gosta de ver o Paulo realizando os sonhos dele, o Igor realizando os sonhos dele, eu realizando os meus sonhos, isso daí é muito legal. Inclusive, a gente recebeu uma bênção enorme, né? O Paulo conseguiu casar depois de não sei quantos anos aí. Foi muita oração, muito jejum meu e do Igor aí. E pela glória de Deus, a Natália conseguiu pegar o gordinho aí. Tá tentando botar ordem, né? Aguentar o cara. Ah, Natália, te amo, amor.
Eu te admiro, Natália. Mas hoje, como é que a 2Pi está posicionada? Hoje eu vejo aqui, né? Tem toda noite, quando a gente vem para os podcasts, tem colaborador ajudando, como foi esse crescimento e os colaboradores hoje que estão com vocês? Vamos pelo crescimento, né? Então, assim, a gente saiu, não saiu, né? Na verdade, a gente começou a expandir, né? Eu sempre falei, na época, eu trabalhava na prefeitura. Então a gente tinha um curto tempo, eu tinha um curto tempo assim para poder estar na empresa, mais ou menos à noite. E aí começou a aparecer algumas áreas para a gente trabalhar fora da parte de igreja. E logo em seguida eu acho que o que apareceu foi os leilões de gado. E aí o Marcelo Cordeiro, o Marcelo Lemos, que são hoje nossos clientes, que é a Galileu Leilões, convidou a gente na verdade, foi até o pastor Thiago, né, que apresentou o Marcelo Cordeiro. E a gente teve uma conversa com eles e a gente fez um vídeo para um leilão do Marcelo Cordeiro. E Foi aí ele gostou, aprovou o vídeo. Megatouros. O Megatouros. E ele aprovou o vídeo e tudo mais. E aí a gente teve uma reunião para a criação de hoje, que é o Galileu Leilões. Né? E o Paulo fez as artes, a logo, aquilo tudo mais lá. E aí, conforme o tempo, a gente foi trabalhando junto, aprendendo. Na verdade, a gente aprendeu assim, né? Na porrada mesmo, porque eu não sabia nem o que era vaca nem o que era boi, né? Então, assim, de diferença ninguém sabia de nada. Então a gente foi aprendendo assim no puxão mesmo. E o interessante disso daí é que a gente gostaria também de agradecer, né, o Marcelo Lemos, o Marcelo Cordeiro, a Vicência, as famílias deles. Eu tenho uma frase até hoje que o Marcelo falou, quando nós nos reunimos e quando ele decidiu criar Galileus Leilões. Ele disse: nós nos conhecemos, nós estamos nos unindo e nós estamos crescendo e nós vamos crescer juntos. E de fato isso tem acontecido, porque nós estamos desde o início da Galileu Leilões e a Galileu Leilões está tomando uma proporção também gigantesca aqui no nosso estado. Para mim, não sou entendedor, mas tenho assisti muitos leilões. Eu creio que a Galileu hoje é a maior empresa nesse ramo do nosso estado. Tem tido destaques até para fora do estado, porque muitas pessoas entram em contato com o Marcelo Lemos, com o Marcelo Cordeiro, não só para comprar, mas também para perguntar como é que está sendo a estrutura dessa questão dos leilões. Porque na pandemia, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver enganado, mas a transmissão online, eu acho que a Galileu foi a primeira, não foi a fazer a transmissão online na questão da pandemia. E ela pulou na frente e foi uma questão muito interessante. E isso mostra a união, a fidelidade, o comprometimento das empresas quando querem se ajudar, né? E isso daí é uma coisa que eu vou cansar de dizer aqui na nossa conversa, que Deus ele tem sido maravilhoso conosco, porque ele tem apresentado pessoas que de fato têm somado e tem esse espírito, esse comprometimento, esse alinhamento. Então, só agradecer a Deus pelo que ele tem feito até aqui. Eu tenho certeza que vai fazer muito mais. E entrando nessa parte de crescimento da empresa, a gente teve... Eu tive uma reunião na época, eu estava na prefeitura, então teve uma reunião e antes da pandemia. Foi em 2019. Não, foi antes. 2018 foi a pandemia, não foi? Na pandemia. Não, 2020. foi 2020. Viu como ele é velho? Foi 2020. Isso é coisa de velho, esqueceu. Fala, Majin Buu. Então assim, né? Gente, desculpa. Vou te... Continue. Tá vendo que o cara mais sério aqui é o Patrick. Mas Humor. o que aconteceu? A gente teve uma reunião e aí eu vi um cara fazendo uma transmissão vivo lá na prefeitura. E aí, cara de fora e tudo mais. Aí eu falei pro Patrick assim, eu disse: Patrick, o cara tinha 2 aparelhos. Aí eu peguei o nome do aparelho, aí fui no Mercado Livre de novo. E tá aqui, ó. Tanto. Aí fizeram um investimento alto. Né? Era um investimento altíssimo. Pra nossa realidade, né? Realidade. Disse: não, vamos comprar, cara. Aí o Patrick ficou, aí a gente ficou naquela conversa numa noite, eu lembro até hoje dessa conversa lá. E aí a gente saiu de lá e disse: não, vamos pedir. A gente pediu. Quando pediu, eu dei na cabeça: pra que eu fiz isso, bicho?
porque a gente editava, então dava no braço mesmo e tal. Aí chegou os equipamentos. Quando chegou os equipamentos, apareceu a pandemia. Quando apareceu a pandemia, começou a ter o movimento online, né? E diga-se de passagem também, se eu não estiver enganado, a Igreja Batista do Bosque foi a primeira igreja a fazer a transmissão online dos cultos dela. E o que mostra, né, que uma parceria aí, quando tem os seus compromissos, ela funciona, né? Então, graças a Deus também foi a questão da transmissão online na Batista do Bosque, e Deus nos abençoou para iniciar esse projeto lá. E hoje em dia teve a expansão aqui no nosso estado, né? Várias igrejas estão fazendo esses cultos online agora. Rapaz, e aí todas as igrejas vinham procurar a gente, né? Pô, cara, vamos lá. Eu lembro que teve proposta de pessoas que diziam assim, sai de lá, não foi? Sai da Igreja Batista do Bosque, vem pra nossa igreja aqui, faz aqui, tal, tudo mais, a gente vai fazer com valores maiores e tudo mais. A gente não, pô. Aí a gente conversou sempre, a gente dá honra a quem nos deu honra. Então, assim, a IBB sempre teve no nosso coração e a gente sempre deu prioridade à Igreja Batista do Bosque. E aí, penso que não, nós estávamos fazendo a transmissão e as outras pessoas de outras empresas estavam vindo atrás da gente dizendo assim, cara, como é que isso está acontecendo? Como é que é, não sei o que e tudo mais. Então o mercado aí começou, o mercado crescer, ver as mesas novas, né? A gente comprou uma mesa anterior que funcionava mesmo ela é mais analógica do que essas que são mais digitais. Então aí depois, logo em seguida, a Black Magic lançou e tudo mais, então o pessoal foi comprando. Mas na época a gente começou aqui, a gente inovou nessa área. Assim, claro que tinha muita gente antes, com aquelas mesas antigas, que era de transmissão, né, de TV e tudo mais. Mas nessa época online, assim, a gente inovou um pouco nessa área, principalmente para dentro das igrejas. E a qualidade do sinal, né? Porque a diferença das mesas que a gente sempre teve, elas sempre eram uma qualidade de sinal muito boa. E aí ela tinha esse diferencial, né? Aí é claro que hoje em dia as mesas evoluíram, né? E ficou mais em conta comprar. Mas na época ela foi bem cara, assim, a mesa, né? Essa mesa até hoje ainda existe, a gente usa lá no templo da IBB, pela logística que a gente fez lá, de montar o telão lá, que é um telão na frente, telão atrás, aí tem que usar ela. E a gente comprou, e hoje aqui no podcast a gente está inaugurando a nossa nova mesa de corte, né? Que é um Extreme. E o interessante é que às vezes as pessoas viam a transmissão lá na Igreja Batista do Bosque. Meu Deus, o que é aquilo? Uma câmera móvel, não sei o quê. Mas se eu te falar como é que era a câmera móvel... Era uma gambiarra toda. Hoje... Era o Igor amarrado num monte de fio, segurando um crane com a câmera. E todo mundo ficou apaixonado, mas não sabia como é que a gente fazia. Era adesivado, era um monte de adesivo. Pô, botava adesivo aqui e tal, tudo mais. E aqui com fio. Parecia um golfinho preso no Me prendem. Cara, é assim, todas as vezes que eu tive aqui no estúdio, sempre tem esse ambiente descontraído. Tipo, se o Paulo estiver presente, então a alugação é garantida em cima do André, do próprio Ítalo, que é o cara que é mais calado, né? E tu é o cara que surfa ali no negócio, como a gente vê, assim, olha pra cima, o Patrick tá sempre sério, né? Tem que ter, porque senão a empresa não tá funcionando, não. Eu sou um escravo do humor. Vocês acreditam que esse ambiente, assim, sem... Cura a depressão. Não só isso, ele também estimula essa criatividade, porque vocês são pessoas que parecem, como vocês mesmos já falaram, parece que estão sempre antevendo uma tendência, né? Tipo, quando não se falava em transmissão ao vivo, online, né? Vocês compraram um equipamento que, em tese, não serviria para nada, né? Na verdade, assim, eu entendo que é uma relação de confiança. Porque eu acho que o Igor nunca chegou e mostrou um projeto pra gente que a gente negasse. Isso. Na verdade, a gente sempre tentou fazer de tudo para que aquilo dali acontecesse. E quando veio a questão da transmissão, na verdade, nós tivemos ainda várias outras ideias. O problema é que a gente não tinha uma remuneração para poder investir ainda muito mais. Mas num dia que eu tenho certeza que Deus nos abençoar, a gente não vai poupar esforço, porque a gente sempre vai querer entregar o melhor. Às vezes você vê empresas aí com contratos altos, mas não entrega o melhor. Mas a gente não tem a perspectiva de ficar milionário com a empresa, não. A gente tem a perspectiva de entregar o melhor para o nosso cliente, para que a satisfação dele possa trazer um ânimo de a gente continuar
continuar o trabalho e Deus abençoando, nós também sermos abençoados por isso, porque a nossa visão sempre foi entregar o melhor para o nosso cliente, porque é que nem eu falo na advocacia, desde que eu comecei a advogar, eu nunca fiz cartão. Eu nunca fiz, porque qual é a minha visão? O cliente que ficar satisfeito comigo vai ser a minha melhor propaganda. Então, isso eu também utilizei na 2Pi, porque o cliente satisfeito, ele vai levar a imagem da empresa para outros lugares e com certeza aí vai vir outras pessoas para que busque o nosso serviço. Vocês sabem, assim, de cabeça hoje, claro que vocês sabem, né? Mas quantos clientes já passaram e quantos hoje se mantiveram na retenção? Cara, assim, o maior controle disso daí, eu tenho no meu OneDrive, que eu tenho uma pasta artes, e aí eu crio uma pasta para cada cliente que a gente já fez, né? Então, a gente vai vendo assim, porque às vezes tem cliente que fideliza e tem cliente que a gente faz um serviço, né? Então, cara, lá tem muita mesmo, assim, de perder a conta. Assim, mas de início, assim, do nosso início até aqui, eu acho que os principais foram algumas igrejas, alguns trabalhos políticos também, que nós participamos na divulgação de materiais políticos, nas campanhas também de algumas pessoas. Tem a Galileu, né, que é uma parceira nossa que... A gente teve até cliente que a gente sabia do início e do fim, que era a Sugoi, né? De São Paulo. Isso. Porque ela construiu o prédio lá, o Esporte Gado da Amazônia, então a gente foi desde o primeiro dia, lá no mato, eu, Paulo, no meio do mato lá, levantando o drone para poder tirar foto Fazer a captação das imagens, até o dia da entrega das chaves. A empresa 2Pi Aí- esteve lá presente. Aí também teve a questão da Jeep Raviera com o grupo de empresa deles, né? Grupo Raviara. Grupo Raviara. E também teve a Fiat também que nós fizemos o trabalho, a Chevrolet também nós fizemos alguns trabalhos para eles. Assim, eu acho que praticamente quase todas as áreas nós produzimos algum tipo de trabalho, a questão de hospitais, a questão de alguns profissionais da medicina também. E graças a Deus aí, todas as vezes que nós produzimos algum trabalho desse, outros clientes vêm e acaba agregando a empresa para a produção de novos trabalhos. Faculdade também a gente fez para. Agora é UVS, né? Agora não, né? Que nem mais UVS é, né? Para Uninorte. A gente fez. Então, acho que, cara, assim, das grandes empresas aqui, é difícil que a gente não trabalhou pelo menos uma vez, ou foi subcontratado. A gente Pra não trabalhou mesmo na área de mercados, né? Dos supermercados, supermercados, a essas gente coisas. não- A gente não teve nenhuma Porque, experiência ainda. sabe por quê? Ó? Se você que tá vendo aí, não sei se a câmera tá captando. Se você perceber, essa bandeja há 8 componentes. Na bandeja do meu amigo Igor, magicamente só tem 3. Numa piscada que eu fiz isso aqui, sumiu mais um, então só tem 3. Então é por isso que a gente não pode fazer propaganda pra cá. Uma vez a gente foi fazer um. Não, agora calma aí. Acusações. Eu lembro até hoje que o Val nos convidou para fazer vídeo. Foi Não, a- foi um pedido de noivado, né? Casamento, um pedido de casamento. Foi um pedido de Aí o cara casamento. fez um vídeo, aí a gente fez aquele Aí vídeo. a fase A final. fase final era no Val, lá no restaurante, né? E falando, né, podia ser patrocinador, né, do Val. O sushi do Val. sushi do Sushi do Val, Val. né? E aí, lá no dia, o Val chegou aí. Eu não sei nem se era o próprio Val. Não, o Val chegou e falou assim: eu vou abençoar vocês, eu vou entregar aqui 2 bandejinhas de hot. E eu e o Igor lá, né? Com a mulher, com o rapaz lá que tava fazendo Gravando, vídeo, gravando e tal. E o gente Paulo, vai gravar, Paulo só né? aqui, ó. Mas, hein, Val? Conte-me mais sobre. Resumindo, Não quando eu fizemos e Igor nada. olhamos pra trás, cadê o sushi? Cara, e ele deu outro, não foi? Foi. Ele deu outro depois, pô. E eu e o Patrick ainda não comemos o outro. Confesso. Foi sim. Foi sim, foi dessa forma. Quem me conhece Não é à sabe. toa que ele tá pesando 660 quilos. 149. Pesado hoje. Seco ou molhado? É engraçado, assim, hoje eu consigo entender muito um pouco da visão do que vocês têm, porque eu venho da área de administração, né? Eu sou a pessoa que está acostumada a fazer. O Igor me conhece, a gente também trabalhou junto na Foi prefeitura. meu chefe. E hoje está aí, ó. Hoje é o meu patrão. Não, sei não, peraí, calma aí.
E aí a gente tinha esse processo de planejamento, construção, a longo prazo, acompanhamento de processo, esse negócio todo, né? Então eu sempre me confiei muito em ferramentas, vamos dizer assim, ferramentas humanas. E O Igor pegou mais. Troca pro Igor ali, por favor. Coloca a câmera no Igor. Tá aí, ó. Eu tenho lupus, não posso comer gordura. vai uma coquinha aí, né? Aqui aí pra... E aí, Paulo, mas desde que eu realmente me converti no ano passado, eu comecei a confiar mais exatamente nesse processo de confiar nas entregas que até o próprio Senhor tem para nossas vidas, né? Eu acho que de alguma forma até as conversas que não deram certo de montar o meu próprio estúdio de podcast foi de alguma forma que era para esperar, né, Igor, esse momento hoje. Rapaz, eu acho que eu matei o sonho do Eric, porque o Eric veio conversar comigo e disse, vixe, Eric. Foi. Para. E foi isso mesmo. A primeira frase que ele disse, eu falei assim, Igor, eu quero investir, eu quero montar um estúdio de podcast. Ele falou, vixe, é caro demais. Cara, quando ele falou isso, eu já tirei o pé do acelerador. Na hora. E aí... é muito dolarizado, né? E o dólar já estava alto antes, na pandemia, e essa flutuação. Então acaba que não tem como ser barato, a não ser que você seja um negócio... Essa é uma dificuldade. Mas só para assim, ó, aí nesse processo todo, vamos lá. Então hoje eu aprendi a confiar também no Senhor, né? E eu vejo muitas vezes em todas as falas que vocês disseram aqui, e eu também nunca vi, desde que eu estou aqui dentro do estúdio, se falar em planejamento estratégico, planejamento operacional, plano de mídia para fazer captação de cliente. E eu vejo exatamente como se fosse o investimento que vocês fizeram a longo prazo na comunidade. E eu falo comunidade, não estou falando só das igrejas ou de maneira geral, mas é a entrega que vocês dão à comunidade do estado do Acre, né? Ela reverte de volta a vocês de alguma forma. É como se, à medida que vocês estão entregando, Deus estivesse abençoando de volta, né? E aí eu pergunto, como é que vocês alinham essa parte, literalmente, da liderança empreendedora que vocês são, hoje, querendo ou não, o Igor, toda vez que eu falo isso para ele diz que não, mas hoje vocês são uma liderança empreendedora nesse ramo do audiovisual, né? Com a parte espiritual mesmo, assim. Como é que vocês conseguem fazer essa alinhada para as tomadas de decisões, o que fazer, como investir, como é que é feito isso? Na verdade, essa questão aí dessa questão espiritual, eu acho que essa nossa personalidade, eu digo não só a minha, mas do Igor e do Paulo, de não ser muito capitalista, de ser aquele cara que viu dinheiro, perde controle, não sei o quê. Não, nós não somos assim. A gente sempre foi muito tranquilo em relação à parte financeira da empresa. A gente nunca buscou viver algo assim, o que a gente consegue enxergar em algumas outras empresas relacionadas à questão do financeiro, né? E eu acredito que essa nossa personalidade de não ser voltado muito para a questão do financeiro tem ajudado muito. E uma coisa que nós sempre colocamos aqui na empresa é que nós sempre seríamos instrumentos abençoadores do reino de Deus. Existem igrejas e pastores que vêm, que têm condições de bancar algum trabalho junto à empresa, mas também existe aqueles que não têm. Mas nem por isso a gente deixa de fazer, não. Nós fazemos e entregamos para ele da mesma forma que estivéssemos entregando para alguém que estivesse remunerando o nosso trabalho. Então eu creio que o Senhor, vendo isso no nosso coração e vendo essa nossa clareza de queremos sermos instrumentos não só de alianças com o reino de Deus, mas um instrumento também que possa abençoar o reino de Deus, eu acho que isso tem contado muito também. Isso é verdade. A gente abençoa muitas pessoas que vêm aqui, né? Muitos pastores que vêm aqui e tudo mais, e às vezes o cara tem um sonho e a gente não vai ser o cara que vai empatar o sonho do cara crescer. Foi só o meu mesmo, né? Só o teu mesmo, só eu confesso. Eu matei o sonho do Ed. Inclusive até clipes nós fizemos para um pastor, nós não cobramos nada, mas também nós entregamos o melhor que nós tínhamos para ele.
Então, são situações como essas que eu acredito que Deus abre portas ainda maiores naquilo que é o nosso objetivo, Cara, naquilo que a gente tem buscado. e te confesso uma coisa, eu aprendi isso com aquele ministério de louvor que veio aqui, lá na Spark, você tu lembra? Que foi com o pastor Gênesis, falaram nisso, mandar um abraço ao pastor Gênesis de Porto Velho, da BB de Porto Velho. E foi interessante, eles eram nacional. E aí eles começaram a tocar lá, e chegou lá, tinha 15 pessoas, o evento naquele campo da Spark todinho, só tinha 15 pessoas. E a banda foi lá atrás e a gente, todo mundo desesperado. E eu lembro até hoje que o cara falou assim: ó, gente, tem 15 pessoas ali na frente, então vamos fazer o melhor, como se tivesse 5.000 pessoas aqui dentro. E os caras tocaram como se tivesse 5.000 pessoas ali. E aí aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Porque hoje, quando uma pessoa chega aqui, a gente abençoa, não é aquela bênção de dizer assim, não, a gente faz de qualquer jeito, não. Negativo. Leva drones, se precisar de drone, leva drones, se precisa de luz, leva todas as luzes. Precisa de captação de áudio, leva a melhor mesa de captação de áudio. A gente faz para que a nossa marca, o nosso estilo, aquilo que a gente tá investindo, seja o melhor para aquela pessoa que vai receber. Então não importa se for 0,800, não importa se for Pagando. E a gente tem uma certeza absoluta nas nossas vidas que se nós entregamos o melhor no meio secular, no meio onde o nosso Senhor reina, a gente vai entregar ainda muito mais. Não importa se é remunerado ou não. O que importa é que a gente vai entregar sempre o melhor para Ele, para que a gente possa, de alguma forma, agradecer tudo o que Ele tem feito no meio de nós, né? No meio das nossas vidas. Certo. E a questão também é assim, né? Às vezes a gente faz um trabalho e quando a gente divulga esse trabalho e ele não foi remunerado, a gente consegue fechar outros trabalhos, né? Então, às vezes a gente, até intuitivamente, a gente faz e acaba que volta muito mais do que se a gente tivesse cobrado, né? Então, além de Deus honrar e tudo, assim, o nosso Estado, ele é carente nessa área, né? Se a gente fosse cobrar o que é para ser cobrado mesmo, a gente quase não ia trabalhar também. Então a gente é bem ponderado nisso, né? E conforme nosso estúdio avança, nossa empresa cresce, a gente está vendo a necessidade de só se organizar mais, mas eu acho que isso é um valor da nossa empresa que a gente nunca vai mudar, né? Assim, é um princípio da nossa empresa. A gente ajudar aqueles que Deus enviar para cá para ser ajudado pela gente, né? Então, eu vejo assim, né? Assim, dessa forma. Assim, quando Deus quer, Ele manda pra gente, a gente resolve e Ele nos honra. E entra naquele princípio que tu falou. Às vezes, assim, a gente apresenta um produto para uma pessoa e ela acha que aquele produto que a gente vai entregar é muito caro. Mas aí eu assistindo um podcast é muito interessante mesmo a respeito do que a pessoa estava falando do estúdio dele. Se nós formos calcular o valor que tem investido de equipamento, o valor que nós teríamos que cobrar era muito mais. Mas nem isso traz nenhum tipo de benefício ou de situações que nos leve a querer só questão financeira, isso e aquilo outro. E uma coisa interessante também é que nós nunca fomos pessoas de querer aparecer. Se tu tiver ideia, o nosso site demorou 4 anos para sair. E o fazedor de site estava aqui dentro, né? O nosso que faz Instagram, o site tá aqui, o nosso Instagram para ser movimentado, veio ser movimentado de 1 ano para cá, né, Igor? Então a gente acreditava tanto em Deus, nós confiávamos tanto naquilo que Deus estava fazendo no meio de nós, que nem no nosso. Nós somos uma empresa audiovisual. E nem nisso nós investimos, porque nós tínhamos a certeza de que aquilo que nós estávamos fazendo, entregando para as pessoas e até mesmo para o reino de Deus, de uma forma ou de outra, Deus ia acabar beneficiando. E verdade, a gente nem podia divulgar porque a gente não tinha um volume de produção para suportar se a gente impulsionasse, por exemplo. Que uma vez que a gente fez uma divulgaçãozinha assim, a gente teve tanto cliente que acabou que a gente não tinha capacidade de atender. A gente nunca teve uma reunião aqui de dizer assim, ó, nós temos que hoje movimentar, fazer pela força do braço, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Na verdade, a fé de cada um que tem aqui, eu ainda confesso que o Patrick é um dos caras que mantém mais fé ainda aqui.
Ele, na verdade, a fé que a gente tem fez com que a gente as pessoas viessem atrás e não a gente ir correr atrás de clientes e tudo mais. Não é querendo dizer assim, bonzão, aquelas coisas, não, mas a gente não precisou sair daqui, né? A gente não precisou sair daqui da mesa de edição lá para poder correr atrás. Aparecia. E aí a gente crê, a gente tem a certeza absoluta que isso foi Deus que nos entregou. Né? Isso foi Deus que nos entregou. É claro que todos os desafios existem aqui dentro dessa empresa. Todos. Você imaginar. Nós temos dificuldade em um monte de área, nós temos dificuldades com clientes, nós temos dificuldades com o mercado, nós temos dificuldade hoje com impostos, com nível de compra internacional. Porque cada aparelho que você está vendo aqui, que quem está assistindo não consegue ver, mas a gente sempre busca o melhor. Nós estamos usando câmeras aqui da Blackmagic para poder fazer essa transmissão. Então a gente busca saber como é que o Flow, como é que o cara lá do fulano de tal está fazendo o melhor para a gente poder trazer para cá. E isso é difícil. Isso é difícil, porque uma câmera dessa, hoje, um dia tá um valor de 10 mil, amanhã é 14 mil, 19 mil. Por ela ser altamente dolarizada, né? E para você ter ideia, né, como a gente tem tanta certeza que Deus está no negócio, que quando nós compramos as nossas principais câmeras, não agora com a ampliação, né, que nós compramos outras, mas que quando nós fomos para o estúdio antigo aqui, quando nós compramos na época da pandemia, nós compramos numa semana as câmeras, na outra elas triplicaram de preço. Que foi na pandemia. Né? Então, sempre que nós vamos buscar algum tipo de equipamento para o estúdio, parece que Deus nos conduz e sempre nos leva a comprar um equipamento muito mais barato do que as pessoas que estão comprando em outros estúdios compram. E isso daí a gente vê muito cuidado de Deus, porque a gente sempre, de alguma forma, está sendo beneficiado, ou na compra de equipamento, ou na relação com o cliente, ou esse estúdio aqui é um milagre. Porque era uma garagem isso aqui. Esse estúdio aqui é um milagre, porque se nós formos realmente falar, se nós tínhamos condições de construir isso daqui, não. E nós vemos aí muitas empresas ganhando os valores altíssimos aqui no nosso estado. Mas é nessas horas que a gente vê o quanto Deus age na nossa vida e o quanto Deus está presente. E aqui eu queria abrir uma parte, né, para agradecer também a dona Norma, que era que era a mãe do Igor, né? O seu Manel, que sempre trazia alegria para nós aqui neste lugar. E eu tenho certeza que todas as vezes que nós pensávamos em algo e que nós compartilhávamos com eles, eles davam apoio, eles nos incentivavam, eles nos moviam para frente. E assim, a história desse estúdio vai muito além de equipamentos. Vai em histórias familiares, histórias de amigos, histórias de companheiros. Porque nessa caminhada não se fala só de empresa, mas se fala das dificuldades que cada um de nós passamos no meio desse processo. E se eu chegar a falar para você aqui que se algum de estar aqui sentado nessa mesa, por algum motivo, por alguma falha, ou por algum erro que tenha acontecido na sua vida individual, ninguém abandonou ninguém. Isso é verdade. Muito pelo contrário, nós apoiamos para que, se fosse cometido um erro, fosse revertido esse erro, fosse dado a volta por cima. E assim, as dificuldades que eu posso falar que eu passei na minha vida, quando eu vinha para essa casa, eu me sentia em casa. Eu tinha uma mãe aqui, eu tinha um pai aqui, eu tinha um irmão aqui. E assim, quando a gente se fala de empresa, a gente fala de pessoa jurídica, de estrutura, de equipamentos, não. Essa daqui, ela foi muito além disso. Ela entrou num campo do sentimental, do emocional, num campo mesmo assim que só Deus mesmo para poder explicar tudo que a gente passou, que a gente tem passado aqui neste lugar. Então aqui é uma satisfação enorme hoje poder falar aqui da dona Norma, poder falar aqui do seu Manel, que fez parte da gente, da vozinha, que era, meu Deus do céu, aquela mulher era excepcional relacionada a gente. Se alguém mexesse com a gente, o negócio estava feio. Não pisasse mais aqui, não.
Passasse 10 metros daqui, que a Dava mulher. Vou que a mandar mulher- matar. que a mulher era boa. Então, quando se fala hoje de Dois Pinos, se fala de empresa, se fala de uma coisa muito além de uma empresa. Então, é uma satisfação poder fazer parte dessa empresa aqui, que eu tenho certeza ainda que Deus ainda vai nos entregar ainda muitas coisas boas aí no decorrer dessa caminhada. Aqui é Veloz Furioso, Toreto, família. Você vê pelo tamanho do Igor, né? Rapaz, olha, presta atenção. O único projeto Eu que gosto, a gente eu gosto, abandonou. Eu gosto. Tem projetos, outros projetos. Eu gosto de Polidense. falar desse cara por causa do respaldo. Ele me chama de gordo. Mas tu vê o tamanho desse cara, as cadeiras, pô. A gente sofre com cadeira, pô, lá dentro. As cadeiras é tudo quebrada, pô. Por quê? Porque esse cara quebra. E eu vou te falar uma coisa que só esse cara, que esse cara é único na vida. Eu tenho certeza que não existe outro que nem ele, não. Uma vez ele fez uma aposta com o Igor. Quem emagrecia num curto espaço de tempo. Acabou o dia da aposta. Esse cidadão, 2 vezes o dobro, 2 vezes o que ele estava antes, chegou aqui na área dizendo assim: eu tô com 100 e poucos quilos. E o Igor, não, calma, eu me pesei ali, eu tô com 100, tu tá maior, pô. Eu digo, aí ele falou assim: Ele falou não, assim, eu digo, tu tá? Entra no carro agora, Ele falou assim, vamos ó, na ele farmácia. falou assim. Quando ele foi apostar, a gente apostou quem que perde desse mais. Ele falou assim: ó, eu perdi 10 quilos. Foi isso mesmo. Eu perdi 6 quilos, pô. E eu sofrendo, pô. Eu perdi 10 quilos. E ele maior, pô. Eu disse, não, isso tá errado. Não, Foi. Mas era músculo. Ele dentro do carro. Aí ele entrou no carro e foi lá na farmácia. Ele engordou 10 quilos. Aí tu sabe qual foi a resposta desse cidadão? É porque em casa eu me peso nu. E eu tava molhado. Pelo amor de Era Deus. roupa. Ele disse, é porque eu me peso nu, pô. Cara. 10 quilos de roupa. O invernista. Um pampa. Vou te falar. Agora, na fala de vocês, eu captei uma palavra que é a história do primeiro. O Paulo falou de processo, o Patrick falou dessa parte de estar junto, né? Você falou das dificuldades. E isso é importante também, toda empresa olhar para perceber que ela é boa numa coisa, mas que tem dificuldade em outras. Hoje, como é que vocês fazem para suprir essas dificuldades? Sejam elas relacionadas a processos organizacionais, a métodos, isso. Hoje, como é que vocês estão fazendo? Ou ainda não está fazendo? Nós temos que amar o Paulo. Ponto. Ponto. Amando o Paulo, a gente cresce, né? A principal dificuldade, assim, na verdade, é uma questão assim, por exemplo, a questão dos impostos, né? A norma que vigorava até mês de junho, ela tinha uma porcentagem das notas emitidas. Só que era um valor muito acima do que o audiovisual tem. Porque era assim, ao meu ver, né? Eu não sou especialista jurídico. Existe uma lei de incentivo ao audiovisual no Brasil, só que o imposto que ele cobra acaba que essa lei de incentivo ela praticamente fica anulada. E os custos operacionais aqui no Acre, a questão de energia e de bens de consumo, por exemplo, no imposto, se você não sabe, 25% da sua conta de internet, da sua conta de telefone, ela é imposto aqui no Acre. Então, nós temos um ICMS, um dos mais altos do Brasil, proporcionalmente. E nós tínhamos uma taxa básica de juros, ou ISS, na nota fiscal muito alta. E desde o mês passado, ela caiu pela metade, praticamente. Então, a gente tinha um volume grande vindo, principalmente nas eleições, que, pelo nosso fluxo de caixa, ele começou a dificultar. E aí a gente conversou com o nosso contador e a gente está se organizando. Então, a questão do imposto é um empecilho. A outra questão que a gente está sofrendo e a gente está mudando é a precificação. Porque nós tínhamos um volume de trabalho que uma precificação a gente conseguia, além de pagar nossas contas, a sobrar dinheiro para investir e às vezes até de tirar dinheiro para a gente. Mas agora o nosso volume de trabalho requer mão de obra. Então a nossa precificação meio que defasou. Só que a gente não pode chegar e mudar, porque os nossos clientes, os contratos vigentes, elas estão correndo, né?
Então a gente tem essa organização a fazer. E nós aqui dentro, né, até o Elifas, que é um amigo nosso aqui, ele disse que o que precisa é um administrador, e ele está formando em administração, né? Ele falou, vocês precisam é de mim. Ele já está querendo ser contratado. E a gente, quando foi contratar, a gente teve que contratar onde é o nosso gargalo, que é mão de obra, ainda que essa mão de obra, um deles seja o André, para nos auxiliar na captação de imagens em pré-edições ou até mesmo edições. Então, o crescimento da nossa empresa fez com que os nossos processos, que sempre funcionaram bem, começassem a engrenar, né? A conflitar. Infelizmente, assim, por exemplo, eu e o Patrick, a gente tem uma renda que é fora do estúdio, que não tem como a gente abrir mão sem um planejamento, né? Então, a gente está se organizando dessa forma. Claro que a nossa tendência é um dia ficar só aqui, mas até esse dia chegar, nós temos que organizar, né? E como o Igor é dedicado aqui, obviamente ele teve que ter uma renda que sustente ele e a família dele. Afinal, nós destruímos a casa dele. Nós destruímos a casa do Majin Buu. Então, são essas organizações que eu creio que naturalmente elas vão acontecer, que está acontecendo e que a gente vai se organizar para criar protocolos de procedimento padrão, né? Por exemplo, chega, passa os arquivos, sobe para a nuvem. Chega tal dia chega, tal cliente tal funcionário está responsável e tal cliente tem esse prazo. Então a gente está criando esse método. Eu lá peguei 2 alunos que são estagiários, eles têm que cumprir algo. Peguei 2 alunos para me ajudar a desenvolver esse sistema de ticket, né, de tarefas. Então, logo eles têm que apresentar o estágio, então vai estar pronto. Uma mão de obra gratuita a gente não pode rejeitar e que eles vão ganhar conhecimento, né? E uma certificação que a gente aqui do estúdio vai dar. Não sei se você sabe, a 2P Studio é uma empresa parceira da UFAC para estágio. Para estágios. E o Patrick assinou. E o interessante é que o Paulo tinha todas as minhas senhas, tá? Interessante. O Patrick, para você ter uma ideia, esses dias o Patrick só não tinha filmaram, mas até uma foto do meu rosto ele tirou para ver se dava certo. Se dava certo. Ele tirava aquele empréstimozinho assim, sabe? Não sei se tu assistiu mas o vocês jornal não aí fora, né? entenderam. Esses caras era discípulo, pô. Eu Tinha inventado essa artimanha de botar fora. Testando a validação por imagem do Gov. E realmente funciona. Parabéns à equipe do governo. E assim, essa questão do nosso déficit de Mas é mão porque a assinatura do Patrick é muito fácil. Eu consegui fazer no iPad, eu mostrei pro André, ele ficou horrorizado. Assim, e essa questão aí de déficit da mão de obra é bom a gente falar aqui, porque na verdade a dificuldade que a gente começou a ter com a mão de obra relacionada aos clientes que estavam chegando também foi uma bênção que nós recebemos. Porque, querendo ou não, as pessoas que estão chegando aqui no estúdio são pessoas evangélicas, são pessoas que têm a mesma concepção da gente relacionada ao meio. Tirando o André, que é hindu. Ao meio evangélico, tudo, tirando essa brincadeira do Paulo, mas, por exemplo, o André, ele chegou aqui. Ele Sabia tinha nem uma ler. tal de filmagem de guerrilha, ninguém entendia o que era isso. Ele fez o curso. Bota a câmera aqui. Bota a câmera aqui, ó. Ele fez... O cara fez o curso. Bota no meio. O cara fez o curso com o Ted O cara fez Falcão. um curso com a câmera, ele ficou assim no meio do mato lá, filmando, e ficou assim. Quando eu vi aquilo, eu disse assim, gente, que isso, cara? Que vocês contrataram aqui, vocês estão ficando doidos, bicho. Mas tá até hoje com a gente. No André, uma vez a gente foi cobrir o CrossFit. Aí todo mundo pegou uma insolação doida. Né? Aí o André descascou até o braço. O André foi filmar agora na fazenda. Esqueceu
o protetor solar na fazenda, ficou doidando, pegando carão da mãe dele que pegou um protetor solar que é caro. Mas dá certo, E ia dar assim, certo. e no meio desse processo, hoje o André é um dos caras que melhor filma aqui no nosso estúdio depois do Igor. E o que eu acho interessante é que quando você chega numa empresa, você tem um profissional que ele é de excelência dentro da empresa, ele não quer ensinar a excelência que ele tem para a pessoa que vai agregar e que vai se aproximar da empresa. Mas com o Igor é totalmente diferente. O André chegou, o Igor começou a dar dicas, o Igor começou a ensinar. E hoje, graças a Deus, o André tira foto muito bem, filma muito bem. Aí chegou o Ítalo também, o Ítalo Doug também. Não tinha experiências nessa área, a não ser na igreja que nós estávamos lá congregando. E acabou que também hoje é uma pessoa que está somando muito na empresa, que está ajudando muito na empresa. E também tem o Ítalo Brasil, que chegou agora com a gente, né, que está nos auxiliando no som. Então, assim, querendo ou não, mais uma vez, Deus direcionando pessoas para que a gente possa ter um crescimento saudável dentro da empresa. Porque, Eric, eu acho que a maior dificuldade de uma empresa hoje de audiovisual é encontrar pessoas que sejam comprometidas com a empresa. Porque já vieram outras pessoas aqui para trabalhar conosco. Eu ia até pedir para tu falar isso aí. Já vieram pessoas para trabalhar conosco, inclusive pessoas que nós achávamos que eram pessoas que iam somar, que eram pessoas que iam agregar, mas nós fomos fechar um contrato numa empresa, e quando nós soubemos, essa pessoa que nós chamamos foi lá depois querendo fechar um contrato com ela mesma, com a pessoa física. Então, assim, Deus até nisso não nos fez nos enganar com as pessoas que vieram aqui. Então, todas as pessoas que vieram e ficaram, realmente são pessoas que estão somando com a gente, são pessoas que nós temos um desejo muito grande de honrá-las e pessoas comprometidas com a empresa. Então, se, por exemplo, uma pessoa que nem essa que veio e fez e praticou um ato de desonestidade dessa, se tivesse ficado da empresa, tinha dado um prejuízo muito maior. Mas só que, graças a Deus, os meninos que chegaram aqui na casa, os meninos que estão vindo aqui na casa, são pessoas extraordinárias aí e que só têm somado com a gente. Eu tenho certeza que mais para frente todos nós vamos compartilhar de algo especial que Deus vai nos entregar aí e nós vamos honrar cada um deles no meio desse processo que Deus vai colocar nas nossas vidas aí. Mas vocês também acreditam que de alguma forma isso está relacionado aos valores que de alguma forma hoje que eu costumo falar isso. Eu estava falando há uma semana atrás com o pastor Tiago sobre a Igreja Betânia. Um abração, pastor Tiago aí, viu? É isso mesmo. Aí, meu pastor, ó, um abraço, um beijo. Que toda empresa, toda entidade, todo grupo, ele tem uma cultura, certo? E o Estúdio 2Pi não é diferente. Com certeza, talvez vocês ainda não saibam colocar no papel o que é definitivamente a cultura da 2Pi, mas vocês têm uma cultura instalada e os valores da própria empresa. E aí, quando vem alguém que não consegue se encaixar nessa cultura e nesses valores, a tendência naturalmente é que ela seja extirpada. Então, quando vem um cara, que nem você falou, que pode ser um técnico muito bom, mas é desonesto, ele não está ali alinhado ao principal valor, por exemplo, de ser cristão, é alguém que está ali alinhado com aqueles valores, né? Então, tem isso também, né? Tem. Bota aí a música motivacional agora que vem o Pablo Marçal falando. É o seguinte, quando você está falando de dificuldade, o Patrick está falando aqui, eu acredito que o amor que a gente tem aqui, um pelos outros, na verdade, o espírito de irmandade, não aquele negócio de funcionário, a questão de não ter ganância, porque realmente a gente não está nessa empresa por dinheiro, né? Às vezes as pessoas até cantam, né? Tem quanta gente pessoas chegou já, não, vocês são milionários, vocês são isso aqui, não sei o que. Não tem. Não é por dinheiro, não é por isso. Mas sim que a gente possa conseguir que as pessoas estejam com a gente, ter o mesmo, como é que se diz, a mesma perspectiva de vida que nós queremos ter para nós, mas que a gente também
ame a marca, aquela coisa da 2P, o que a 2P pode fazer, o que ela pode criar, o que ela pode, sabe, o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode... O amor que a gente tem para esse audiovisual. A realidade é essa. A gente sai daqui e vai no cliente, a gente não pensa, pô, o cliente é o cara que mora lá no Ecoville, é o cara que tem isso, o dono do não sei o que lá, não. Não. A gente pensa assim, quando a gente sai aqui, o André é prova disso, quando a gente sai aqui, a gente pensa assim, como que a gente pode fazer o melhor, né? Melhor imagem, pô. Não mais ter ali, não, vamos procurar o melhor fundo, vamos procurar a melhor iluminação, vamos procurar não sei o quê. Prova disso, a gente fez o vídeo lá da Betânia no meio do terreno sem nada. E aquele vídeo tem a melhor iluminação, que é a do sol, no pôr do sol. Ficou sensacional, inclusive. Do pôr do sol. Pronto. Então, assim, é você amar o que faz. Você amar aquilo que não é pelo dinheiro, né? A gente não sai aqui hoje, meu Deus do céu, não. Quando a gente quer comprar algo, quando a gente está sonhando em algo, a gente conta um pro outro. Se o Patrick vai trocar de carro, Patrick, eu preciso trocar de carro. Só que ele vai falar comigo, tipo assim, eu queria comprar um carro de 7 lugares. Eu disse, não, já sei, SW4. Ele disse, eita, cara aí, diminui aí. Diminui aí. Mas assim, é querer que a empresa dê certo, é querer que os meninos estejam aqui conosco, dê certo. E aquele que entrar da porta, que ficar, que tem esse caráter para ficar aqui, porque realmente os meninos que estão aqui há muito tempo já, eu bato no peito e digo que são pessoas de caráter, são homens da igreja. Né? O Ítalo, como ele falou aqui, o Ítalo foi um dos últimos caras que entrou aqui, na verdade foi o Ítalo Brasil, mas o Ítalo Doug, né, que foi um dos que entrou aqui, ele não tinha manha, ele sabia mexer em computador, sabia fazer negócio de computador, ele não tinha manha. O Iago, que é meu irmão, hoje trabalha numa mídia de uma igreja, pô. Né? Trabalha numa mídia de uma igreja. Então, assim, o Ítalo hoje chegou, ele não sabia mexer. E hoje ele tá fazendo a mídia de uma igreja, assim, tá eu, ou tá o Paulo, ou tá o Patrick lá. Ele sozinho tá fazendo algo de excelência. Mas por quê? Porque ele tá amando junto com aquilo que a gente ama também. Então esse é, assim, o ponto pra gente enfrentar as maiores dificuldades que a gente enfrenta. Que é a questão financeira. Né? E desafio todo mundo tem. Você sai da porta ali, meu amigo, você chega na tua casa, tem desafio na sua casa, você tem desafio não sei aonde. Claro que deixa a gente mais irritado. Eu era um cara todo paz e amor. O cara praticamente mijava na minha cara e ficava... E hoje eu não consigo ser, mas é porque eu tô andando perto do Paulo. É a má influência. Agora é uma contradição muito doida, né? O cara falando de dificuldade financeira, pede para ele mostrar algo que tá do lado dele aí. Isso é importante. Vamos abrir aqui Pede a câmera mostrar do meio, aí, por favor. Que... Eu não consigo entender assim, ó, isso. Todo mundo Eu aqui, não tenho condições de comprar uma água dessa. Olha aqui, ó. Todo Tá mundo aqui, ó. tomando água, né, normal. O cara tá tomando água. Como é que é o nome, por favor? Ó, isso aqui é uma garrafa, uma água que eu não sei o nome. Tá bom. Eu abri. É porque o Igor, ele tem lúpus, né? Então, águas normais fazem mal a ele, ele tem que equilibrar o pH. Aí o pH da água mais perto é a da Coca. É o da Coca. Aí ele tem que tomar isso aí pra poder tomar Coca. Aí dá certo. Mas pensando em futuro, crescimento de futuro, hoje vocês têm algum pensamento, pelo menos, para onde o estúdio deve ir, a empresa deve ir? Na verdade, o que cresceu mais na empresa hoje foi os podcasts. Além Transmissões em geral. As né? transmissões de podcast. Então, assim, você está hoje numa mesa de podcast que a gente criou. Isso, na verdade, tudo aqui saiu da nossa mente e o arquiteto de Dubai que nós temos, que é o Alisson. Ellison. Que é o cara que consegue desenhar aqui pra gente, mas isso aqui a gente tenta trazer sempre o melhor, fazer o melhor. E a projeção futuramente é que a gente está investindo, cara. A gente está investindo hoje em câmera 6K. Não é mais. A gente não está mais naquele, vamos comprar uma câmera de 4K. Para que comprar uma câmera de 4K se a gente não usa? Realmente não usa. Mas a gente hoje está adquirindo câmera 6K. Porque a gente está procurando investir para poder. Procurando não, nós estamos investindo para procurar assim, achar uma melhor qualidade que a gente possa oferecer para esse estado. Hoje, se tu perguntar para mim, o que tu tá pensando? Eu tô pensando no estado, não penso mais em Rio Branco. A gente pensa em todo o estado do Acre. Todo o estado do Acre, atender todo o estado. Existem amigos meus hoje na área de mídia que tá conseguindo já hoje expandir para municípios, essas coisas e tudo mais. Um grande amigo meu é o Douglas, é um cara que eu peço muita informação. E um abraçozão aí pro Douglas da São Francisco,
Mas a gente também tem esse pensamento, a gente tem essa cultura de atender agora o estado todo, de alguma forma. Não só, né? A gente tem convites agora também para fora do estado. E, se Deus quiser, vai abrir portas. E assim, a gente sempre, desde o início da nossa empresa, nós estamos pautados numa palavra. Às vezes as pessoas assim não conseguem entender isso porque é algo que não é palpável, não é visível. Mas algumas pessoas lançaram palavras proféticas sobre essa empresa, sobre as nossas vidas, e nós estamos acreditando nela. E isso daí nós estamos desde o início, nós estamos acreditando nela e nós estamos enxergando algo que há 4 anos, 5 anos atrás era algo muito distante, hoje nós estamos experimentando, porque nós hoje recebemos convite para sairmos do estado. Então, uma empresa do Norte, uma empresa do Acre, recebendo um convite para sair fora do estado é algo que nós estamos experimentando, que nós nunca nos acreditaríamos, a não ser se não fosse a palavra que foi lançada na nossa vida. E aqui eu gostaria de dar um abraço para a pastora Noêmia, o pastor Milvani, pastor Tiago, o pastor Cleves, que foram pessoas que lançaram palavras proféticas sobre as nossas vidas, que nós estamos agarrados a essas palavras, né? Então, eu acredito muito nisso. E uma coisa que eu sempre escutei desde criança, que as pessoas não gostam de investir algo de excelência porque está no estado do Acre. Nós não, nós somos apaixonados pelo nosso estado, nós somos apaixonados pela nossa cidade, e o que a gente puder entregar de melhor para o nosso estado e para a nossa cidade, nós vamos entregar. Porque hoje nós conseguimos enxergar acreanos conseguindo o seu destaque nacional. E nós também vamos trilhar o mesmo caminho, mas fazendo melhor e entregando algo de excelência primeiro para o nosso estado, para depois nós experimentarmos ultrapassar a fronteira desse estado. Vocês têm alguma história? Você tem aquela história tipo assim que foi algo formidável com algum cliente assim que disse assim, não, esse daqui foi o trabalho top one que a gente fez. Tu tem assim essa? Cara, assim, um trabalho que a gente se orgulha muito e a gente foi sempre muito elogiado foi os vídeos da Sugoi, né? Do Sports Garden. Porque era a primeira vez deles construindo fora do estado de São Paulo. Eles construíram em Rio Branco, então eles, tipo assim, eles tinham um padrão de mídia e eles tiveram que confiar na gente, né? E a gente não tinha nenhum texto do tamanho que a gente tinha hoje. Então a gente inovou muito na questão dos ângulos de filmagem, a gente chegou até meio que ser referência para os vídeos de São Paulo. E o engraçado é que eles não imaginavam que eles iam encontrar isso no Acre. Isso. Eles ficaram espantados quando nós começamos a produzir os primeiros vídeos, os primeiros trabalhos para eles, eles não acreditavam que eles iam encontrar isso no estado do Acre. Então, graças a Deus, eles gostaram, eles encontraram algo de excelência, algo de qualidade no Acre, e isso daí trouxe um orgulho muito grande para nós, né? Em Porto Velho, eles podem construir no ano que vem, eles estão vendo lá, e outro aqui, né? E aí o Kaique já mandou mensagem quando a gente encerrou, vocês fiquem de stand-by, porque quando eu precisar nessa região aí, a gente só tem vocês de referência. Né? A gente pensou, eles já tinham até montado orçamento de ficar mandando a equipe para cá para fazer, mas eles nunca precisou, a gente sempre conseguiu fazer, né? E outro trabalho, assim, que eu acho assim, que foi um dos melhores trabalhos que a gente fez foi a campanha do piso da Catedral Batista do Bosque. Porque a gente fez como se fosse um documentário. Né? No estilo documentário, a gente pegou pessoas que tinham um histórico de ofertar e aquela oferta específica ela ter sido abençoada. Né? A gente filmou uma série de acho que 10 episódios. Uns 10 episódios. E elas foram... Eu acho que foi o trabalho que mais divulgou a gente. Porque a gente passava na catedral, né, que tem um grande volume, e nas redes sociais da Batista do Bosque. Você acha que foi o trabalho, assim, bem no começo nosso. E recentemente, eu acho que um trabalho assim, que ficou muito bom foi do Hospital São Pedro. As transmissões da Galileu, assim, todas que a gente fez externa. A gente fez uma Nova Mamoré, quase morre na estrada com os nossos pilotos dormindo.
da estrada. Nós Foi tivemos a- que voltar, né, na mesma noite, e aí, Devido a um ataque de loucura. mas assim, amém, né? Mas, Ó, a gente tinha a opção de dormir com o hotel pago, toda a equipe, ou voltar. E aí, quando a gente chegou, por que vocês não dormiram lá? Naquele dia, uma pedrada. a gente passou o dia todo arrumando equipamento e tal, tiramos o equipamento, botamos dentro do carro e partimos de volta de Nova Mamoré. E tinha até o Alexandre, né? Um abraço pro Alexandre, doido aí. Doido. O Alexandre. E Alexandre, tu conhece? É o... Torres. aí o que Powers. aconteceu foi que o Patrick deu, primeiro veio dirigindo o carro, né? Aí me deu, Deu sono. deu sono, quatro né? vezes. Me deu. Quando eu entrei na balsa, não tinha ponte, ainda quando eu entrei na balsa eu dormi. Então o carro foi, só o cara bateu na janela, falou, pode ir. Eu já tava dormindo, eu disse, não aguento não. Aí quem pegou foi o Alexandre. O Alexandre. Então o que salvou a gente lá foi o Paulo peidando dentro do carro. É, foi o Paulo. né? Aí eu tinha respirado Nesse aquele dia, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial da Saúde criou um novo cine. Que foi o peido que muda a cor do ambiente. Vamos voltar aqui no trabalho. O peido verde do Rio. Volta. Tranquilidade bumbum da morte, o jovem aqui. Assim, o que acontece? Os caras estão querendo colocar aqui, ó. Rapaz, aí o que acontece? Vamos lá do trabalho que marcou pra mim. O trabalho que marcou pra mim foi, eu acho, uma abertura de uma igreja que eu fiz, eu acho que o André até lembra disso aí. Eu fiz, a abertura tinha uma imagem de mulher com mulher se beijando, um homem com homem, a boate Kiss, e não sei mais o que, Ela foi bem forte, ela era bem, sabe? E ele dizia assim, você tem que fazer e tal, e pá, e começou. E aí, no final, que vinha aquela, né, aquele corte dizendo assim, né, que Deus e tudo mais, e não era isso que queria para sua vida, mas antes de chegar a essa parte, toda a intercessão da igreja veio correndo atrás de mim, né? Eu já tava para ser expulso já do evento. Pô, tu faz isso, cara, não sei o que, ele não assiste todo, pelo amor de Deus, assiste todo. E todo mundo crucificando, o pessoal ralasse para mim pra saber que eu tinha feito vídeo e tudo O mais. Igor uma vez fez uma contagem com a música do Vintage Culto. A abertura do congresso. Eu ouvindo assim, eu falei. Foi essa aí. Foi essa Eu igreja. falei, rapaz, essa música não era pra estar aí, não. Mas aí, no final, música todo legal, mundo né? entendeu e todo mundo, nossa, cara, o cara é o melhor, o cara não sei o que, mas, cara, eu vou te falar. Eu lembro de gente que apontou o dedo assim, você tá ficando louco. E pá. Eu disse, meu Deus do céu, isso foi o melhor vídeo que eu fiz na minha vida, pô. Os caras me criticando antes de ver o final. Aí quando chega o final, então, nossa, aí começou aquele negócio forte, aquela juventude e tudo mais. Assim, Outro trabalho que me orgulha muito é a criação da identidade visual da Galileu. Eu acho que foi, assim, a identidade visual das que eu desenhei, pra mim, é a que eu tenho mais orgulho, assim, porque ela ficou simples, ela ficou, marcou muito rápido, né? Tanto é que hoje só usa praticamente ela, a gente não usa mais o nome. E foi uma ideia assim que eu botei um martelo, fiz um G e um G, a coisinha do G fez o martelo. Então, assim, eu acho que identidade visual também teve algumas logos que a gente fez, né? Acho que trabalho marcante assim, eu não tenho um específico, mas assim, tem dois que eu gostei muito. Primeiro foi a parceria com o rapaz que fazia grafite, como é que é o nome dele? O Matias. O Matias, eu acho mandar um que o abraço pro vídeo- Matias, o que vídeo foi mais a bonito. pintura do hospital, aquela Homenagem. pintura ali do hospital da UERB, né? Do hospital hospital aqui de base, né? Isso. Hospital de urgência. Isso, e o testemunho das pessoas que estavam aposentadas e foram chamadas para trabalhar na época da Covid, e algumas delas acabaram falecendo, né, Igor? Então, assim, foi um vídeo que me marcou muito, porque não trazia um trabalho, né? Era um testemunho. Trazia um testemunho de toda uma movimentação que foi realizada por pessoas que não tinham obrigação de estar lá, por pessoas que, se quisessem, não estariam lá, mas decidiram correr o risco de perder a sua vida para salvar a vida de outras Ajudar pessoas. outras pessoas, né? Então, esse trabalho me marcou muito nesse sentido. E o outro foi o da Igreja Batista do Bosque,
que eles também fizeram uma oração na frente do hospital, eles fizeram um círculo ao redor de todo o hospital e fizeram um momento de clamor, de oração por todas aquelas vidas que estavam ali dentro, que nós estávamos passando eu acho que uma das partes mais críticas da pandemia, né? Foi Então, maio de 2020, acho que foi a época que mais morreu gente. então, assim, foi 2 trabalhos que me marcaram bastante. Mas, assim, o que me marca mais de tudo que nós fizemos foi porque nós semeamos numa área que ninguém queria semear. Eu não vi nenhuma empresa, e me perdoe se eu estiver aqui enganado, eu não vi nenhuma empresa investir no Evangelho, investir no reino de Deus, investir na igreja como nós investimos. Nós semeamos numa terra que é a terra mais fértil e todos os nossos trabalhos basicamente foram oriundos dessa semeadura que nós fizemos dentro da igreja. Porque até mesmo a Galileu nós nos conhecemos através do pastor Tiago. Então, assim, a maioria do nosso trabalho que nós temos hoje são reflexos de uma semeadura que a gente fez num lugar onde ninguém queria fazer. Hoje, após a pandemia, nós vemos aí que é uma das áreas que tem mais crescido, né, no meio empresarial e no meio artístico relacionada ao mundo evangélico hoje, né? Mas nós semeamos num lugar onde ninguém queria semear. E hoje nós estamos colhendo frutos de uma semeadura em uma terra fértil. Então, assim, eu acho que o que mais me marcou foi isso. Não foi o trabalho, mas foi a gente ter semeado num lugar onde ninguém queria semear. E hoje nós estamos colhendo fruto de uma semeadura numa terra fértil. Eu acho que isso daí me marcou muito, foi isso daí. Porque, assim, o estúdio, a pandemia para o nosso setor, em geral, ela foi muito horrível, né? Setor de eventos, setor do audiovisual. Mas Deus nos agraciou na pandemia de uma forma assim extraordinária. Primeiro que a gente não ficou doente, né? E a gente era pra cima e pra baixo. Eu não fiquei. Não. Ficou depois que Não, na época da não, pandemia. pelo amor de Deus. Eu não fiquei. Primeiro que Tem tu e o exames. Igor chegavam aqui dizendo que era gripe e depois descobria que todo mundo estava com Covid. Não, eu nunca peguei. O Igor teve Brincadeira, umas gente, é brincadeira. O Igor teve umas 4 suspeitas, a gente teve até que fazer nota oficial, porque saiu, Oficial, tá? mas foi muita proteção de Deus, assim, né? E a gente transmitiu e foi a época que a gente mais teve um crescimento assim na área financeira, né? Foi na pandemia, porque como só tinha gente praticamente trabalhando, os serviços, os poucos que tinham a gente fazer a questão da transmissão. E aí a gente vê Deus nisso, né? Porque enquanto na pandemia muitas pessoas estavam fechando as suas empresas, muitas pessoas estavam passando por dificuldades financeiras, muitas pessoas estavam vendo seus sonhos morrer, nós estávamos vendo, num momento de crise, os nossos sonhos decolar. E aí é o que a gente lê muito na Bíblia, né? Nos meios das grandes crises é que nascem os grandes líderes, é que nascem as grandes pessoas de Deus, é que nascem os grandes movimentos de Deus sobre essa terra, né? E é relacionado a isso que a nossa empresa começou a crescer. A nossa empresa começou a crescer num período que era para ter acabado. Mas nós, como acreditamos naquilo que Deus tem para as nossas vidas e naquilo que Deus foi no momento de crise onde nós começamos a crescer e nós chegamos até aqui hoje. Começou na crise. Na verdade, se você for parar para olhar para a história mesmo, toda grande empresa nasce de uma crise, de uma necessidade Ou que passa por uma né? crise muito Ou passa absurda. por isso e ela tem que se reinventar, né? E as que não se reinventaram durante um processo, elas afundam. A história mais famosa é a do Google, né? O Google surgiu em 98. Logo após o surgimento do Google, teve o crash da Bolsa Asiática. E em 2000 teve a crise da internet, né, das .com. E o Google e a Amazon foram as poucas empresas que não fecharam. Né? Porque eles inovavam no seu setor, então eles realmente tinham algum valor. E o Google, né, vale alguma coisinha aí, não sei se vocês estão sabendo, o Google é uma das maiores empresas do mundo. E a Amazon, por um bom tempo, foi a empresa mais valiosa do mundo, né? E você vai perguntar para os donos do Google, dono da Amazon, eles disseram que, além deles confiar no que eles tinham de diferente, que eles não se abateram com a crise e eles aproveitaram esse momento para
enxugar e investir naqueles que eles realmente eram fortes. E aí aproveitaram ferramentas de inovação, né? Para poder estar à frente todo o tempo, né? É por isso que eu amo esse cara. É um guru do conhecimento global. O que esse cara não souber, ninguém mais sabe. Não existe. Agora, É verdade. Isso era a teoria do Isaac Asimov. e para poder a gente caminhar aqui para o encerramento hoje, se vocês tivessem que dar uma dica para quem vai empreender, independente da área, seja do audiovisual ou outra área, qualquer que seja, a gente tem o Igor que está querendo abrir um restaurante aí para começar a trabalhar com delivery de esfirra, fica a dica. Né? Blaze. Seria Eu só não sei se as esfirras vai chegar na casa das pessoas, tá? Mas... Alimento espiritual, né? Manado Gordão. Já tem até nome. Manado Gordão. Esse dia me pararam e perguntaram das esfirras, viu? Eu disse, rapaz, eu vou bater no Eric, ó, bicho. Não, e sabe o que eu acho mais impressionante? As pessoas perguntam se ele é meu irmão ou se eu sou irmão dele, né? Gente, por Eu favor. falo, dependendo do dia, nem em Cristo. Nada a ver. Nada a ver. Vai lá, Igor, dá a sua dica aí para quem tá Nossa, eu querendo pensei começar. que era o Igor. Eu falei, Minha caramba, então eu dica, tô minha com... dica pra quem quer começar uma empresa. Jogo do bicho. Eric, pra tu ter ideia, o cachorro dele já fugiu 3 vezes da casa dele, querendo fugir mesmo, com mala e cuia, mas ele consegue trazer de novo. Eu ia falar. Ia ser castrado. Corta. Não fala. Vamos lá, gente. Vai lá, Igor, conte aí. Jogo do bicho. Blaze. Pirâmide. Você fazer por dinheiro. Eu não tenho um exemplo aqui de pessoas. Eu não tenho um exemplo de pessoas que, voltando, né? Você fazer por dinheiro. Eu não tenho um exemplo de pessoas aqui que começou um negócio dizendo assim, ó. Eu vou ser rico, eu vou ser não sei o quê, a ganância e tudo mais. E aquilo sempre dava errado, ou não crescia, o cara falia. Eu sei que tem muito motivacional que diz assim, olha, eu falei 8 vezes, eu falei 9 vezes, mas meu amigo, a dor de que você perder tudo. De 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes, é um baque muito pesado. Então faça o seu negócio acontecer com amor mesmo. Gostando daquilo que você faz, amando aquilo que você faz, né? Trazendo principalmente Deus ao teu negócio, à tua vida. E aí eu tenho certeza e eu creio que as coisas vão acontecer, vão dar certo. Ter persistência, né? Porque não é da noite pro dia. Eu lembro de muito tempo. Rapaz, a gente contando a nossa história aqui agora, parece ser brincadeira, mas a gente passou muito tempo, mas muito tempo mesmo. Eu praticamente, meu pai, ele bateu o carro e a gente passou acho que um ano, foi um ano, mais de um ano, assim, eu andando a pé, cara, na rua, e o pessoal olhava e tinha aquele negócio, o cara tá rico, tem empresa, trabalha não sei aonde e tal, eu um sol quente, pô. Tinha jet ski. E o cara, e assim, e é interessante até que os caras passavam de carro assim, alugava, pô, num sol quente vindo ali da prefeitura, pô, desejando uma carona, pô. Mas a gente foi persistindo, as coisas foram acontecendo, aí foi crescendo, foi desenvolvendo. E a gente não tá no que a gente quer, no nosso sonho. Mas eu sei que daqui a uns 5 anos a gente vai estar contando outra história aqui, né? Outra história. Ou se nós estivermos aqui, né? Ou não estivermos em outro lugar, já que sei pelo menos uma filial, né? A gente estiver em outro lugar. Mas eu creio nisso, né? Eu creio que e sonho que essa empresa, a marca 2P, ela chegue àquilo que eu tanto sonhei, né? E só tu não pergunta como é que é o nome do 2P, o que significa isso aí não, porque A culpa parcialmente é minha. Que assim, o nosso nome, eu tinha uma empresa com 2 amigos meus de faculdade, né? Que era o Márcio e o Vitor, que era o MVP, né? Estúdio. Até hoje existe, só que de outra forma. É uma loja de camiseta que o Vitor tocou, né? E aí eu falei, cara, vamos manter esse padrão, só que ia ficar estranho, né? Ia ficar 2P. Aí o Patrick, num raio de loucura, rapaz, ficou legal. E aí o Igor pegou corda e eu falei, não, pô, vamos mudar. Aí eles pegaram e ficou, né? E aí hoje é impossível. 2P E tentaram roubar esse nome da gente, foi, né? Ainda 2P tentaram se significa- apropriar. 2P, que é Patrick, Paulo, e o I é Igor.
2pi. Muito original. Muito original. Teve um cara que foi apresentar isso pra um político, tá? Aí o cara falou, olha, cara, eu vou te falar, os caras montaram uma empresa chamada 2pi, que é Patrick, Paulo e Igor. 2P e o I. Se os caras fazem isso com o nome dele, imagine pra tua candidatura, pô. E assim, aí teve gente que acha que é o pi da matemática, né? Que é a razão da circunferência. Nossa. Que dá a perfeição do audiovisual, né? Eu falei, pô, é sim. Ó, tu pode usar essa versão, que ela fica mais apresentável. mais apresentável. Não, o pastor Thiago disse que não é pra nunca a gente falar o significado do 2pi. Ele, pelo amor de Deus, pô, o que é isso? E a aguinha, olha a aguinha. Oh, coisa boa. Pegou, muito obrigado, viu, Ítalo, por esse corte. Ele vai para um dos destaques do Fala Cash. O cara tomando a água, por favor, água dele, né? Importada, voz. É por isso que tem gente que rica no mundo, né? Porque tem um outro abestado pra comprar. Não, isso aqui é marketing. Eu duvido se fizer uma avaliação do IMEC se esse pH é alterado. Se é uma água de uma bacia muito doida, fica com onda. Vai, Paulo, dê a sua dica para os empreendedores. Eu tenho, assim, 2 dicas, e são dicas até que eu dou para meus alunos lá no PAC. A questão de você montar um negócio é você primeiro achar, além de achar o propósito, é você fazer um planejamento financeiro para você expandir. Que, assim, abaixo da graça de Deus, a gente fez um plano financeiro, mas se a gente, desde o começo, tivesse reservado uma parte dos nossos ganhos para a gente comprar, a gente não teria necessariamente ter que pedir empréstimo em banco, não. A gente tinha condições, se tivesse feito planejamento, de se autofinanciar. Mas acaba assim que a oportunidade também que surgiu é muito boa, mas principalmente assim a questão de você se financiar, financiar os seus sonhos, né? E enquanto as coisas não vêm, você se aperfeiçoar. Eu vejo assim, as pessoas querem aprender em 20 dias a fazer uma arte e elas querem aprender a usar uma ferramenta. E às vezes assim, tem coisas que eu faço no Canva, tem coisas que eu faço no Photoshop, tem coisas que eu faço no Corel, independente da ferramenta. Porque o conceito é o que eu aprendi primeiro do que aprender a usar a ferramenta. Então, o conceito ele vale mais porque, independente da ferramenta, você consegue trabalhar. Porque se o Photoshop amanhã deixa de existir, a Adobe fala, e você vai deixar de trabalhar, você não vai conseguir trabalhar. Então, se você sabe o conceito, você consegue expandir isso para qualquer outra ferramenta. Então, essa parte conceitual ela é até mais chata, mais burocrática, mas quando você entende o conceito do que aquela arte, o que aquilo tem que comunicar, aprender uma ferramenta fica mais fácil. Porque aí você aprende a fazer a ferramenta para comunicar o valor que você quer transmitir. E outra área que eu recomendaria muito a pessoa estudar é a questão de motion effects, né, de visual effects. Por quê? Hoje em dia, você faz um vídeo animado e você faz um vídeo gravado com efeito especial. O alcance é muito diferente, porque as pessoas estão cansadas de ver os vídeos iguais. E é uma área que é muito carente, só que também isso requer um investimento que o computador tem que ser bom, né? Mas nós, por exemplo, hoje carecemos desse profissional, né? Eu estou tendo que aprender, tem um Breno que está nos ajudando, né? Mas ainda é um conhecimento de básico para intermediário, né? O meio do Breno assim, nessa área. Mas a minha dica é essa. E a questão de abrir empresa, de fazer, é que você estude o seu negócio e a sua área, para você não se frustrar e também não se enrolar com dívidas, impostos e não conseguir pagar e você se frustrar no seu sonho, né? E eu quero mandar aqui um abraço para o nosso contador, né, o Amaury, que eu sou canal direto assim com ele, né? Perturbo muito ele assim, mas ele é uma pessoa muito paciente, né? E você tem um contador que você pode confiar, que quando as coisas apertarem, ele entender, né? Ele entende o fluxo da nossa empresa, vê que a gente está se organizando. E um advogado, né? Também, né? Graças a Deus nós não dependemos disso, que a gente tem 2, né? O Patrick e o Igor são advogados, né? O Igor deveria ter o OAB já, mas ele não precisa, né? Que ele é estrela. E, por favor, não use Mac.
Mac é muito caro e não vale a pena. O Igor, nosso estrela, só edita no macOS. Aí tem que ter um Macintosh pra ele. Claro, né? É patrocínio, né? Deve ser. Cara, Criado com vó, né? tu falou uma O coisa. Igor era conhecido como o Igor do Rolo. Posso contar essa história? Não, a gente já tava no final. Igor do Rolo. É o próximo podcast, vai ser a história do Igor do Rolo. Mas agora tu falou uma coisa e eu lembrei, né? Primeiro que da história do conceito, porque essa história do conceito nasce com o Steve Jobs, que foi para a faculdade aprender caligrafia, né? É. E da caligrafia eles largam a faculdade para poder montar a Apple e impõe toda a cultura e o ritmo em cima disso. O Steve Jobs ia estudar tecnologia, mas ele, em paralelo com a tecnologia, ele foi estudar caligrafia porque ele achava as fontes do computador muito feias. E ele queria dar um aspecto mais perto da datilografia no computador, né? E aí, baseado na história do Steve Jobs, que você acabou de dizer do conceito, por isso que o Igor só usa o Macintosh, entendeu? Não. O Igor só usa porque a avó dava. Patrick? Agregando tudo isso que o Igor e o Paulo falou, né? Eu passo da minha perspectiva de vida. Eu sempre tive um sonho de trabalhar na área do direito, desde os meus 12 anos, sempre falei para minha mãe, para o meu pai. Então, foi uma coisa que eu busquei desde os meus 12 anos. E eu sempre vi muitos amigos meus fazendo indo por alguns caminhos de algumas áreas que entregavam um valor monetário muito maior. Mas só que quando você vai atrás do valor financeiro, se aquela área começa a saturar e começa a não entregar mais o valor desejado, a pessoa desiste. E quando você faz algo por amor, por aquilo que você gosta, e não pelo olhar financeiro, mesmo em situações de dificuldades, você vai acabar arrumando meios de fazer com que o seu trabalho seja muito mais valorizado do que o dos outros, porque você vai estar fazendo com diferencial, que é com amor. Quando a gente faz com amor, quando a gente faz com sentimento, quando a gente faz com algo que está ali no seu interior, queimando todos os dias, nenhuma batalha, nenhuma dificuldade, nenhuma tempestade vai ser capaz de te parar, porque você tem certeza daquilo que você está fazendo. Você tem certeza daquilo que você está atrás. E um segundo ponto que eu coloco também que eu já vivi uma fase da minha vida no meio secular e uma fase da minha vida no meio cristão. E eu não tenho dúvidas em falar de que quando você faz algo que é direcionado por Deus, não tem como dar errado. Quando você recebe uma palavra de Deus, de algo que pode ser até um absurdo para todas as pessoas que estão ao seu redor, mas que para Deus é uma palavra lançada sobre a tua vida, vai dar certo mesmo que todas as pessoas que estão ao seu redor vai dizer que vai dar errado. Hoje eu botei uma frase no meu Instagram dizendo assim, que as pessoas podem dizer que é sonho, mas Deus diz que é um propósito. E isso é o que eu trago na minha vida, porque como eu atuo numa área muito sensível da advocacia, que existe uma linha que tem que ser respeitada, eu desde o início da minha advocacia eu tentei fazer uma advocacia diferente. Mas por conta disso, eu tive que percorrer um deserto muito maior do que os outros. Mas o que eu colho hoje é uma satisfação de poder viver e de poder trabalhar numa área sensível, mas sendo respeitado. A dificuldade que eu passei hoje é um resultado que eu estou colhendo de você tomar uma escolha que você não pode ultrapassar essa linha sensível, de que você não pode ultrapassar aquilo, aquilo que todas as normas diz que você tem que ficar naquele círculo para que você faça um trabalho conforme todas aquelas normas estão ditando, e isso daí trouxe uma satisfação enorme, porque eu estava indo na contramão de tudo aqui, de tudo aquilo que alguns colegas estavam trilhando. Mas só que Deus falava, não, vai desse jeito, porque eu quero tu desse jeito, eu quero tu diferente, eu quero tu de uma forma diferente. E isso daí, hoje eu estou colhendo. Porque eu sou respeitado, graças a Deus, pelo meu trabalho em todas as esferas. E isso daí trouxe uma satisfação muito grande. Ah, Patrick, tu tá rico? Eu não tô.
mas eu durmo em paz e acordo em paz todos os dias. E isso daí, dinheiro nenhum vai comprar. Então, eu acredito que quando a gente coloca Deus nessa relação, eu acredito que quando a gente tem amor por aquilo que a gente faz, eu acredito que é impossível dar errado. É impossível dar errado. Porque se o mundo físico vai dizer que não, vai ter um mundo espiritual que vai dizer que sim. E isso daí só vai ser mais uma prova de que Deus está agindo sobre a tua vida. Porque nunca vai ser você, sempre vai ser Deus. E, gente, a gente quer agradecer. E dessa vez, o FalaCast e a 2Pi aqui juntos nessa mesa. Ei, Ítalo, abre aqui para a câmera principal. Quero agradecer aqui a todos vocês, porque... Vamos chamar os meninos também aqui, né? Eu ia fazer exatamente isso, chamar dessa vez o Ítalo, chamar o André, o Igor... Eu vou criar Iago. um quadro no Instagram da 2Pi, que é Você Sabia? Aí é o primeiro. Você sabia que o Igor comprou um drone para poder tirar selfie? Aí, assim, é porque assim, Bem, Iago. esse é importante também a gente falar que no final das contas, o FalaCast, ele é um produto da 2Pi, né? Porque a gente, quando eu comecei a falar com o Igor no ano passado sobre essa história da construção do podcast, do meu podcast, era algo individual mesmo. E aí o Igor chamou, né, para poder estar aqui participando com a gente. Fica em pé. Ah, por causa da legenda ali do negócio. Atrás do Paulo não tem como Aí ficar. não tem como ficar atrás do Paulo. Vocês perceberam que o Paulo, né? É uma montanha aqui, ó. É porque o que importa é ser grandão. É uma das coisas que a gente perde muito dinheiro, sabia? É não fazer um outdoor na blusa desse cara, pô. Podia fazer um outdoor aí nas costas dele. Hein, a Tommy tá revoltada com o Igor. A blusa que ele tem era a Tommy, só que esticou tanto e virou araminho. Mas, gente, caminhando aqui para o encerramento, eu quero também agradecer. Dessa vez a gente está trazendo aqui o pessoal do estúdio todo, tá o Ítalo, tá o André, tá o Iago, só não tá o Ítalo Brasil. O Ítalo Brasil, o nosso importador, mas... É um solo. mas é importante a gente falar essa história também, né, Igor? Que quando eu comecei a conversar com o Igor sobre construir um podcast no ano passado, brincadeiras à parte, ele incentivou, deu todas as dicas, falou todos os equipamentos, o que era o melhor e o que podia ser comprado naquela época para poder fazer acontecer. E não aconteceu, né? A gente nunca sabe os desígnios de Deus, mas hoje era para estar aqui hoje com esse produto. Entra aqui, Iago. Porque esse produto hoje que a gente tem aqui do FalaCast não é do Eric, é também da 2Pi. Apesar de não ser contratado, mas também me sinto um pouco parte aqui desse negócio, porque afinal de contas a gente constrói aqui sempre em conjunto, tanto eu quanto o Igor, as pautas, os convidados, e está construindo também um produto da 2Pi que fala de empreendedorismo, autoconhecimento e toda essa inovação e que a gente quer também para o Estado, né, Igor? Com certeza. E a gente quer agradecer a todos vocês que têm acreditado nesse projeto, tanto da 2Pi quanto também do FalaCast, e dizer que a gente fica por aqui e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até mais.